Olá, boa noite a todos. Sejam todos e todas muito bem-vindos à última mesa de debate de hoje do primeiro Congresso Internacional Labora e Letames, Desafios da Pesquisa e Ensino de História Antiga e Medieval. Meu nome é Gessner Las Casas Brito Filho, eu sou doutor em História da Arte pela University of Leeds, no Reino Unido, mestre em História Social pela Universidade de São Paulo e membro do Labora USP. O título desta mesa é Identidades e Fronteiras na Antiguidade. Essa mesa é composta por Paloma Flávio Bettini, da USP, com a apresentação Construções e Contradições de um Herói Homérico, Imagens de Paris, Alexandre na Ilíada. Jéssica Ladeira Santana, da UFES. O título do seu vídeo é Hibridismo e Fronteira no Egito Romano, século I ao século II. Um estudo sobre a geografia, livro 17, de Estrabão, e dos retratos funerários do Faium. Esdra Erlacha, terceira participante da UFES, sua comunicação tem como título Uma discussão historiográfica, as identidades díspares do sofista e o filósofo Dion de Prusa. Lembro que os vídeos dessa mesa foram enviados previamente por nossas debatedoras, estão disponíveis no canal do Labora USP, no YouTube. Os links estão lá no site do evento, para quem tiver interesse, não tiver assistido ainda, recomendo fortemente que façam isso. São 3 excelentes apresentações. E eu começo parabenizando as professoras pelos vídeos. Eu aprendi muito, foi muito interessante todas as questões levantadas, e eu garanto que o nosso público apreciará muito e aprenderá muito, tanto com os vídeos quanto ao debate de hoje, né? Eu vou começar o nosso debate perguntando à professora Paloma, né, parabéns novamente pelo seu vídeo. Você trouxe questões que nos fazem repensar os modelos do herói épico, da própria estrutura da poesia chamada épica, da Ilíada, e eu gostaria que você comentasse mais sobre o herói, o que esse herói que você estudou profundamente, tão detalhadamente, é diferente dentro da própria estrutura da Ilíada, né? E agora, desculpe-me, perdoe-me pelo anacronismo, né? Pensando na nossa audiência que talvez não entenda isso, pense em herói como herói da Marvel, né? Eu queria que você discutisse essa questão. Por exemplo, algumas características que você elencou que estão lá no comportamento do Paris, a gente vê em Aquiles, por exemplo, a fúria, né? Em algum outro momento da Ilíada. Então, eu gostaria de saber em que medida as características que poderiam ser consideradas excessivas, né, que não são o equilíbrio de um herói clássico, estão presentes em outros heróis da Ilíada ou outros textos clássicos, que nessa correlação que você faz. Muito obrigada, Gessner. Obrigada também à Labora e ao Letames pela oportunidade. Muito boa questão. Definir um herói homérico é uma questão ainda muito difícil, né, para nós, estudiosos. Eu trouxe exatamente também essas definições na minha apresentação para mostrar que é um conceito ainda muito em elaboração e eu acho que vai ser assim eternamente. Mas, bem, eu acho, na minha opinião, eu gosto muito da definição da Romilly, que traz, né, a questão do herói homérico como imagens limítrofes de certas características, de certos sentimentos, de certas ações. Então, como os heróis eles têm esse aspecto paidêutico, eles vão trazer assim para o para o espectador, né, para que o poema, uma noção extrema de algo. Então, no caso de Aquiles, é a cólera, é a impulsividade. No caso de Agamemnon, por exemplo, pode ser o orgulho, que a gente vê no início do canto da Ilíada, já que ele se recusa, né, a devolver Criseida, causando, né, a cólera de Aquiles. No caso de Ulisses, podemos dizer a astúcia, dentre outras. E no caso de Paris, normalmente é atribuído o erotismo, exatamente por aquelas questões que eu trouxe, por eles terem uma beleza extrema, por ele fazer amor, né, que talvez seja até um anacronismo dizer isso, mas é de fato fazer sexo, né, porque amor, na nossa mentalidade, é romântica, né, influenciada pelo romantismo, é um tanto enviesada, mas enfim, por esse desejo erótico, talvez Paris seja, talvez
seja o excesso de pares. Porém, o que falta, talvez, nessa definição de Romilly é que há, mesmo sendo figuras de excesso, elas ainda possuem a sua complexidade, elas não são, maniqueístas, né? Elas têm suas nuances, elas têm as suas contradições. E isso é muito interessante. Então, o próprio Aquiles, na Ilíada, ele pode ser essa imagem, talvez, de maior masculinidade, de cólera, de fúria, mas ele também é o herói que mais chora, por exemplo, durante o poema. Da mesma forma, Agamemnon, ele vai pedir desculpas e vai se humilhar para Ulisses, não se humilhar, perdão, para Aquiles, mas ele vai pedir perdão, vai se culpar para Aquiles, mostrando também essa nova, que ele tem essa parte complexa. Então, o que eu quis mostrar na minha apresentação é que sim, essa excessividade existe, mas não é só isso. E eu quis mostrar com pares exatamente porque eu acho que a recepção, né, de pares, inclusive na nossa modernidade, é um tanto injusta, porque ela não abarca essa complexidade do herói. E eu espero ter mostrado isso com os trechos que eu selecionei. Não sei se respondi. Respondeu sim, muito obrigado. Professora Jéssica, eu também agradeço imensamente pela sua apresentação, aprendi muita coisa, fiquei maravilhado, principalmente como alguém que estudou História da Arte, pela apresentação dos sarcófagos, muito interessante mesmo, né? E a minha pergunta é a seguinte, quando tratamos de culturas diferentes convivendo, seja por qual processo, colonização, contato, né? Existe uma grande discussão metodológica, algo que eu acabei, em minha própria pesquisa de doutorado, tendo que lidar um pouco, né? E aí as pessoas sempre perguntam sobre sincretismo, sobre etc., né? Mas tem outras ideias, que são a questão de fronteira, que é algo que você detalha na sua pesquisa, né? E eu estava pensando sobre essa questão de estudos pós-coloniais, decoloniais, ou de pós-coloniais, né? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão, sobre a questão desses conceitos e como você aplica eles na sua pesquisa. Qual a sua ideia sobre isso? Como você utiliza eles para fazer essa sua pesquisa nessa sociedade híbrida de fronteira, que é o egípcio greco-romano, que tem outra questão, né, as ifenizações, né, dessas sociedades de fronteiras, né, que você vai colocando vários prefixos, né, para lidar com todas essas interações de diferentes sociedades. Okay. No Egito Romano, ele já vinha de uma hibridização já do período ptolomaico, e um ponto que a gente pesquisa é que antes se entendia, principalmente pelo conceito de romanização, que o Império Romano, ele impunha a sua identidade para suas províncias, só que percebemos, por meio tanto da análise da cultura material e da nossa fonte escrita, e também pela bibliografia, que a elite, ela, ao mesmo tempo que ela aceitava essa cooptação, que ela dialogava os características, os elementos que que Roma considerava benéfico. Por exemplo, algumas características gregas, eles perpetuaram por Roma considerar benéfico, e do Egito, eles também continuavam para também ter ligação com o restante da sua sociedade. E além de conceito de hibridismo, que eles, ao mesmo tempo, conscientemente, eles se adaptavam a essas outras culturas, também pode ser visto como consciente e orgânico também, ao longo desse processo. E também incluímos um conceito também que eu não utilizei nessa comunicação, mas de identidade discrepante,
que conceito de Metlin, que é uma... como se fala? Que é a identidade que é romana, porém ela é não totalmente. Como o meu autor, ele concebia as características, ele percebia as características greco-romanas, só que ele via que destoava, que era a cultura híbrida que estava se formando ali no Egito. Não sei se eu te respondi bem. Respondeu sim, muito obrigado pela resposta. Professora Esdra, muito obrigado também pela sua apresentação, aprendi muito. E eu queria que você discutisse um pouco mais algo que você fala brevemente, principalmente no fim do seu texto, que você discute essa questão da identidade dele, mas não tal identidade quanto das outras apresentações, que seria uma identidade de outra natureza, a identidade dele como sendo de uma escola filosófica ou outra, né? E você discute se ele seria um sofista, um filósofo adepto do cinismo e etc. E ao fim do seu vídeo, você defende uma visão híbrida, em que ele seria ao mesmo tempo todas essas características. Eu queria que você pudesse detalhar o porquê você pensa disso, e se você puder, claro, né, sei que o tempo é curto, dar algum exemplo ou algo mais inteligível para o nosso público do porquê você defende isso, do porquê você defende essa visão híbrida sobre esse filósofo. Boa noite a todos e a todos. Muito obrigada pela questão, Gessner. Bem, exatamente é isso que eu busco defender aí durante a minha comunicação, né, uma identidade híbrida do John de Prusa, porque por muito tempo, e como eu venho trazendo na minha apresentação aí, há muitos autores desde o século XVIII, desde o século XIX, que vêm apresentando, que vêm atribuindo ao John de Prusa uma identidade ou outra. Então, alguns autores, como eu venho trazendo aí na minha apresentação, que vem discutindo que o John de Prusa, no momento da sua vida, era um sofista e em outro momento, a partir de dadas circunstâncias, se torna um filósofo. Mas eu, nessa minha apresentação e também no meu trabalho de dissertação, busco defender que, na verdade, é muito difícil a gente fazer essa distinção entre a filosofia e a sofística, pelo menos no caso do John de Prusa, porque lendo a documentação, lendo os textos, né, que eu utilizo aí nas minhas pesquisas, a gente vem percebendo que ele apresenta aí elementos tanto da sofística quanto da filosofia. Então, é difícil mesmo fazer essa distinção, né, se ele seria só um sofista ou só um filósofo. E aí, o que seria, então, essa sofística e essa filosofia, né, que ele vem embebedando ali? Por que ele deve ser considerado, então, um sofista e um filósofo? Em primeiro lugar, porque na documentação textual há elementos que remontam a escolas filosóficas, principalmente ao estoicismo, né, que ele vem trazendo a questão da moralidade, da ética, que vem aí puxando, então, do estoicismo. Mas, ao mesmo tempo, os recursos linguísticos que ele utiliza nos seus discursos, a forma como ele apresentava o seu conteúdo para a audiência, para as audiências, nos mostram, então, que ele possuía, então, essas ideias filosóficas, então ele puxava essas ideias filosóficas aí quando ele estava produzindo seus discursos, mas, ao mesmo tempo, a forma como ele se apresentava para a audiência, a forma como ele elaborava esses discursos, toda a construção linguística que ele vai aí produzindo nesses discursos, nessas documentações, vem mostrando para a gente, então, que ele era uma mescla das duas coisas, né? Porque o que a gente considera, então, essa sofística? O que é esse sofista, então, para a gente? É aquele indivíduo que se porta de uma determinada maneira perante a sua audiência, que vai utilizar ali do passado grego, que vai fazer essa valorização ao passado grego para poder chamar a sua audiência, porque, ao fim e ao cabo, ele era grego, então ele estava falando ali para gregos.
é um indivíduo que vai se preocupar com a forma como ele está falando ali com a sua audiência, então ele escolhe as palavras muito bem, de forma que ele seja compreendido. Então, isso também é uma certa característica de um sofista. É um indivíduo que, segundo as pesquisas historiográficas, a construção linguística dele é marcada por uma espécie de improvisação, então essa também é uma marca desses sofistas, né, uma característica desses sofistas. Então ele vai usando todos esses recursos linguísticos, toda essa construção linguística somada a discussões filosóficas que estão presentes na sua documentação para se fazer entender por essa audiência. Então, é por conta disso mesmo que a gente vem defendendo que ele não era uma coisa ou outra, né? Na verdade, nos textos dele, a gente encontra ali traços tanto da filosofia quanto da sofística, e para a gente classificar essas duas coisas, classificá-lo como apenas um sofista ou apenas um filósofo, seria um certo erro, né? Então, para a gente fica... é melhor que se chame de sofista e, ao mesmo tempo, de filósofo, que é uma tendência aí que já vem desde meados de 1970, com alguns autores como o Arnaldo Momigliano, Christopher Jones, que são autores que são clássicos, que são estudiosos clássicos aí da obra do John de Prusa. E espero que eu tenha respondido a sua questão. Respondeu sim, muito obrigado. Agora, nesse momento, a gente convida as participantes, caso alguma de vocês queira fazer uma pergunta à outra, se vocês tiverem alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta para eu tenho. Perdão. Tudo bem, pode fazer. Posso? Tá. Antes, eu só queria fazer uma observação, porque eu acho que eu não respondi uma segunda parte da sua pergunta, Gessner. Era só uma questão do herói grego versus herói da Marvel, que ficou faltando. Eu acho que a questão do herói da Marvel é que ele vai em busca de uma justiça que é sempre a certa e que é sempre o bem, né? Enquanto talvez o herói grego, isso não exista, isso não se põe em questão. Eu acho que talvez essa seria a maior diferença que eu poderia destacar entre esses dois. É claro que há uma idealização, há super força, mas essa questão de uma justiça não está posta no herói grego, né? Agora, para Esdra, eu não conheço a obra do Dion, então eu posso estar falando uma besteira, então me desculpe, mas acredito que ele tenha escrito as suas obras em grego, né? Ou em latim, certo? E eu acho que você salientou muito bem na sua apresentação, a estilística dele é uma questão muito importante, então gostaria de saber, uma questão metodológica mesmo, se você pretende trazer traduções, ou você vai trabalhar já com a obra traduzida na sua dissertação. Muito obrigada, Paloma. Eu não sei se eu consegui entender perfeitamente, porque a minha internet deu uma cortada. Mas você perguntou relacionado às traduções que eu utilizo na minha pesquisa, é isso? Sim, porque você salientou na sua apresentação que a estilística, né, o modo como o autor usa as palavras é muito importante na obra do Dion. Então, eu quis perguntar se você pretende trazer alguma tradução direto do grego ou se você vai trabalhar com traduções em outras línguas mesmo. Então, consegue me ouvir? Então tá. Então tá bom. Bem, muito obrigada novamente, Paloma, agora eu compreendi. E sim, eu pretendo sim usar termos do grego, né? Então eu estou aí nesse processo de estudo do grego. Eu estudei a documentação do John de Prusa na iniciação científica, então eu usava uma tradução para a língua espanhola, mas agora no mestrado eu vou utilizar, e estou utilizando, né, a edição da LUB, que é bilíngue, então ela é inglês e ao mesmo tempo grego, né? E aí eu pretendo sim trazer
esses termos, porque é muito importante, né, para a gente estudar mais a fundo o texto e, por exemplo, se eu quero estudar para quem que ele estava dirigindo determinado discurso, eu tenho que saber ali qual o termo que ele utilizou, né, para quem que ele estava se dirigindo, e algumas questões específicas como essa, realmente a gente só consegue entender quando a gente recorre aí ao texto original, né, e não propriamente a tradução, porque às vezes a tradução ela acaba fugindo um pouco dessa originalidade, né. Então, espero que eu tenha respondido. Bem, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu queria aproveitar, antes de passar para o chat, tá, pode fazer então, Esdra, por favor. Eu tenho uma questão para a Jéssica, então. Eu queria que ela falasse um pouco mais, se for possível, se é possível saber quais seriam ali as motivações do Estrabão ao escrever sobre os alexandrinos, né? Então, eu queria saber se é possível ela nos dizer se existia alguma motivação política para ele escrever exclusivamente sobre Alexandria, sobre aquelas pessoas, e eu queria saber se existe alguma motivação política para ele escrever sobre os alexandrinos, e eu queria saber se há alguma motivação política, eu queria saber se a Jéssica consegue dizer aí, a partir da documentação, se talvez o Estrabão queria alcançar algum posto no governo imperial, por exemplo, ao escrever ali sobre aquelas regiões, se for possível, né? Obrigada, Esdra, pela sua pergunta, suas duas perguntas, né? Eu vou começar primeiro pela segunda, se Estrabão queria aceder a algum título. Ele escreveu no final de sua vida a geografia, ele terminou de escrever, tanto que tem... a gente data a possível ano de sua morte a partir do último relato dele, que foi a morte do rei Juba em 23 depois de Cristo. Então, e ele já fazia parte de uma elite, ele nasceu no Reino do Ponto, em Amásia, onde atualmente fica a Turquia, e a sua família de elite, seus ancestrais fizeram parte principalmente da sua linhagem materna, e tanto que isso possibilitou ele a viajar para alguns pontos do Império Romano, como foi no Egito, que ele chegou a morar cerca de 5 anos em Alexandria, e ele percorreu o Rio Nilo com o segundo prefeito, que é Alio Galho. E ele não só escreveu sobre Alexandria, né? Ele escreveu sobre várias cidades, nomos do Egito. E Alexandria ele escreveu mais, pelo tempo que ele esteve lá, e também porque Alexandria ele era uma identidade mais próxima a ele, com mais que ele conseguia enxergar uma certa semelhança, por ele também, ele via os alexandrinos como cidadãos mistos. E a motivação política para ele escrever a geografia é que ele entendia que para melhor governar o mundo, os governantes deveriam conhecer a geografia. Então, ele pôs para escrever, a sua obra tem 17 volumes, ele escreveu sobre várias províncias, e é isso, a motivação é mesmo para ajudar os governantes. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Ok, muito obrigado. Obrigada, Jéssica. Respondeu sim. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma questão para a Esdra, que é sobre... Posso perguntar? Pode, por favor. Que eu refleti com a apresentação dela um pouco sobre as obras do Estrabão, que ele fez obras, comentários históricos e sobre a geografia. E na própria geografia, ele escreve que ele salientou o gênero de sua obra, e minha dúvida fica que seria se Dion de Prusa ele fez algo semelhante, se ele intitulou alguma obra como termo filosofia ou sofista, ou deixou bem claro isso. Obrigada, Jéssica. A internet cortou novamente, mas você perguntou sobre se o Dion de Prusa escreveu alguma obra e deixou explícito lá se era uma obra filosófica ou sofística? É isso mesmo?
Então, não explicitamente, ele não fez isso, não há assim, são muitos discursos, né? Atualmente a gente tem acesso aí a 80 discursos do John de Prusa, mas não está explícito em nenhum discurso, ele não escreveu explicitamente se a sua obra era uma obra filosófica ou era uma obra sofística, e ele nem se intitula como uma coisa ou outra, não. Só que, devido ao conteúdo aí dos discursos dele, que os estudiosos, posteriormente, acabaram classificando ele em uma coisa ou outra, né? E essa classificação, ela já começa lá no século III, com o Filósofo, que foi um indivíduo aí que biografou a vida de vários sofistas, e incluiu o John de Prusa nesse catálogo aí de sofistas, mas adicionou um comentário. Ah, sim. Então, eu ia dizendo que essa discrepância, então, do que seria o John de Prusa já vem lá desde o Filósofo no século III, e aí isso foi passando para vários autores posteriores, né? Nós temos aí o Sinésio de Cirene no século V, e aí assim por diante, até os dias atuais, assim, existe meio que essa contradição, né, do que ele seria. Mas explicitamente ele não escreveu nem o que ele se considerava e nem o que a sua obra seria, se era uma obra de cunho filosófico ou sofístico. Então, eu vou fazer uma questão, só para a gente balancear o tempo, eu vou fazer uma questão para a Paloma, porque não houve questão para ela. A minha pergunta é a seguinte, até algo que vocês já comentaram, que é uma questão que acho que os estudantes que estão assistindo a gente se perguntam, que é o acesso às fontes. Então, eu gostaria que a mesma pergunta que você fez para a Esdra, como você lida com isso, como você lidou com essa dificuldade e qual o seu plano futuramente para a pesquisa? Essa questão do idioma é uma fonte que originalmente está na língua grega, e como você trata essa questão das traduções comentadas e etc. Obrigada pela pergunta. Bom, felizmente, nós temos um ótimo trabalho, né, do pessoal do grego, que está trazendo traduções incríveis da obra de Homero, por exemplo, então, direto do grego, que é muito importante, mas, felizmente, eu faço língua grega, então, eu também traduzo os excertos que eu estudo, que, então, no caso, que aparece pares, são os textos que eu vou traduzir, porque, querendo ou não, por melhor que seja uma tradução, às vezes tem algum termo que se encaixa melhor por aquilo que a gente queira defender na nossa dissertação, então eu provavelmente vou traduzir os excertos que me interessam. Até mesmo na minha iniciação científica, eu trabalhei com 14 fragmentos, né, Mélica, e eu traduzi todas, então eu pretendo traduzi-las, porque como o meu trabalho é de letras, né, não é de história, eu acho que aí o cuidado é ainda dobrado, né, com a linguagem. Então, sim, E as edições comentadas, felizmente, nós temos edições incríveis da Oxford, que traduzem verso a verso, e que comentam verso a verso, então, por exemplo, quando há certas menções que às vezes nós não captamos como leitores comuns, eles fazem a referência, então, assim, acredito que eu terei que trabalhar com edições críticas, né, direto do grego, e farei minhas traduções, sim. Ok, muito obrigado. A Esdra já respondeu mais ou menos essa pergunta, caso ela queira complementar. Eu vou até porque é uma questão dos estudantes, eu vou perguntar para a Jéssica também essa questão. Como se deu a sua relação com as fontes, as dificuldades e etc. Como você trabalha essa questão? Então, minha fonte, ela não tem traduzida, Geografia de Estrabão, livro 17, não tem traduzido no português, tem no espanhol pela Gredos, que é uma tradução que tem uma introdução comentada, e também eu comecei a trabalhar também com Dialogue, que é inglês, é bilíngue, inglês e grego. E tenho que estar sempre, comecei minha pesquisa, já estava estudando inglês, e agora introduzindo francês, porque não é só a questão da minha fonte também, tem... atualmente, minha bibliografia é praticamente toda em inglês, e eu sei que também tem francês, eu tenho que aumentar isso, e o grego também é importante a gente
eu vou começar a estudar, não, eu já comecei, mas tive que parar para poder também ver a língua, não, a fonte mesmo, no original. Aí é importante sempre aumentando as línguas, os idiomas, pelo menos para ler. Ok. Esdra, você já falou sobre isso, mas se você quiser complementar também nesse sentido. Eu acho que as nossas falas aqui só corroboram com a ideia de que quem estuda, quem quer estudar e se aprofundar em antiguidade, nos estudos, né, da antiguidade, de fontes da antiguidade, inevitavelmente tem que estudar línguas estrangeiras, né, seja o latim, seja o grego, e não só para estudar as fontes, enfim, mas para acessar a bibliografia especializada também, né? Estudar o inglês, o francês, mas é só para corroborar mesmo como que esse estudo de língua estrangeira é importante, né, para o desenvolvimento das nossas pesquisas, porque em algum momento ali a pesquisa vai esbarrar nessa questão, né? Porque infelizmente a gente não tem tanta coisa assim em língua portuguesa e nem sempre as fontes elas estão traduzidas para o português. Né? Então, é só isso mesmo, porque a questão da minha fonte mesmo, né, eu acabei já respondendo, mas era isso. Ok, muito obrigado pelas respostas de vocês. Eu sempre penso essa questão, até porque eu também tive as mesmas inquietações e acho que o nosso público, que em sua maioria são estudantes de graduação, estão pensando em começar uma pesquisa, devem se perguntar isso, né? Como que eu vou conseguir estudar tal texto que está nesta língua, tal, né? Eu vou passar agora a palavra para o Enzo, que tá coordenando lá o chat do YouTube, para trazer alguma pergunta do nosso público. Por favor, Enzo. Oi, boa noite, tudo bom? A gente tem algumas perguntas aqui. A primeira delas, eu imagino que seja para a Jéssica, tá bom, pela temática. É uma pergunta do Renan Chaves. Pergunta: por que esse tempo de egípcio romano demoram tanto para chegar no ensino básico e como explicaríamos isso para o aluno? Os livros didáticos não abrem margem para esse assunto. A próxima pergunta, imagino que seja para a Paloma, mas eu vou deixar para falar depois. Sobre a questão de Egito Romano não ter no livro didático, eu já cheguei a trabalhar em algumas matérias de educação que eu fiz, que eu fui até o livro didático e não encontrei. No meu primeiro ano de iniciação científica, eu pegava a geografia até a Núbia, que é a Etiópia para Estrabão, e eu consegui achar um livro sobre a Núbia, só que o Egito Romano não fala mais, porque eles terminam logo no Egito Ptolomaico. E também, quando fala de Roma, entende-se como não chega a falar sobre. Eu acredito que seja importante falar, não precisa estar no livro didático para a gente comentar sobre nossos alunos. Tem vários períodos históricos, vários pontos importantes na história que não está no livro didático, mas a gente pode usar ele como apoio e sabendo que tem outras questões que não está nele, falando, por exemplo, no Egito Romano, você pode incluir sobre... Não, no Império Romano, você pode incluir falar sobre Egito, falar sobre Cartago, por exemplo. Acho que é sempre a gente explorar, sair um pouco fora do livro didático. Não sei se essa pergunta. Muito obrigado pelas considerações, Jéssica. Agora eu vou passar a pergunta para a Paloma, também é do Renan Chaves. Ele pergunta: poderíamos comparar os heróis gregos com os da Marvel só para chamar a atenção dos alunos ou não? Chamar a atenção no sentido de ter similaridade ou de exemplo? E eu gostaria de emendar a pergunta do Renan com uma pergunta própria minha, se for possível, que a noção de herói, embora ela tenha mudado um pouco, né, no sentido epistemológico de certa forma, ela permanece como o mesmo vocábulo, né? Eu não sei se no grego ele permanece da mesma forma, mas pelo menos no português nós temos essa continuidade. Então, para além de algumas rupturas, imagino que também haja algum senso de continuidade nesse termo, e aí eu gostaria que a Paloma, se possível, pudesse explicar algumas coisas nesse sentido. Muito obrigado. Ótimo, obrigada, Enzo e Renan, pelas perguntas. Bom, como eu disse, né, eu acho que é uma aproximação possível e até mesmo citando Paulo Freire, né, é
importante a gente aproximar do universo do aluno. Então, provavelmente, o aluno vai ter muito mais conhecimento de um herói da Marvel do que um herói grego, afinal, é o mais próximo. Então, sim, eu acho que é uma forma legal de iniciar, assim, o conhecimento dos heróis gregos, chegando através de uma aproximação com o herói da Marvel, mas também ressaltando as diferenças. Então, assim, eu citei antes a questão da justiça, né? Afinal, nas histórias em quadrinhos, nas histórias dos filmes, num geral, né? Acredito que nem em todas as histórias, mas no geral, há a questão da justiça, de um bem que é certo, né? E que esse herói vai lutar em prol deste bem, em prol dessa justiça, e ele vai ser um bom exemplo exatamente por causa disso, né? Um exemplo para os cidadãos, os exemplos para as crianças, exemplos para os adolescentes que vão ler. Um patriotismo também está muito envolvido, né, nos heróis da Marvel. Agora, a questão dos heróis gregos, e talvez seja um choque para uma criança que está acostumada com os heróis da Marvel, é que os heróis gregos podem ser exemplos de coisas muito boas, mas também de coisas terríveis, né? A gente vê que Aquiles mesmo, ele mata troianos impiedosamente depois que Patroclo é morto. Inclusive, os deuses chegam a dizer que ele está se portando como um selvagem, como um impiedoso. Os próprios gregos, quando fazem o saque, né, o saque de Troia, conseguem conquistar Troia, eles cometem crimes horríveis. Eles, por exemplo, estupram Cassandra no templo de Atena, matam o filho de Heitor, que ainda é um bebê, jogando ele do alto de uma torre, que são crimes, inclusive, já naquela época, que são crimes de guerra. Você tem que ter uma medida, né, uma justa medida, e nunca um crime como o de Paris não pode ser ter uma resposta por um crime ainda maior, e os heróis gregos vão fazer isso. Então, assim, os heróis gregos podem ser aproximados aos heróis da Marvel até certa medida na questão talvez da idealização, por serem seres mais fortes, de certa forma superiores a nós, meros mortais, vamos dizer assim. Porém, nessa questão de idealização da bondade, do bem, não, aí já são outros 500. E sobre a palavra, né, é interessante você ter falado, Enzo, porque a palavra herói, uma das etimologias defendidas é que ela vem da palavra, uma palavra relacionada ao efêmero, né, e tem muito a ver o herói grego com a questão de você estar lidando com a morte a todo tempo e lidando com a sua mortalidade, porque os heróis gregos, por mais incríveis que eles sejam, eles morrem. E essa é uma questão muito presente na Ilíada. Então é muito significativo que a palavra herói venha de uma palavra correlacionada à efemeridade, né? Aí, é claro, talvez a gente captura, né, a palavra herói de hoje através da questão de toda a idealização, de todos os poderes, de todos os excessos, talvez seja mais relacionado a isso, e se perdeu, né, um pouco da questão da mortalidade do herói. Eu não sei se os heróis da Marvel colocam em xeque essa questão nos filmes e nos quadrinhos. Desculpem a ignorância do universo Marvel, mas, enfim, observação legal de ser feita. Muito obrigado, Paloma. Se aparecer mais alguma pergunta aqui no chat, eu vou comentando com vocês. Passo a palavra para o Gessner. Tá ok, muito obrigado, Enzo. Em vista de ter tido 2 perguntas, só para a gente equilibrar, eu vou fazer uma pergunta para Esdra. Você está me ouvindo? Tô sim, eu desliguei aqui minha câmera porque minha internet está muito instável. Tá ok. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, e perdoe-me se é uma pergunta que não tem a ver com a sua pesquisa diretamente, mas a minha pergunta é a seguinte: eu comecei a pensar sobre o filósofo Dion, né, nesta cultura helenística
Eu queria saber se você acredita que este percurso dele filosófico que você apresenta tão bem em seu vídeo para a gente, tem alguma coisa a ver com o percurso dele dentro primeiro, alguém que nasceu nessa parte oriental ali, né, na chamada Grécia helenística, né, nessa zona cultural helenística, e vai para Roma, né, se isso tem alguma influência nesse percurso dele filosófico, se você chegou a estudar isso, ou se você acredita que isso tem uma influência nessa mudança dele de uma primeira fase para outra, ou não, não há conexão. Olha, eu acredito que sim, mas, ao mesmo tempo, eu, especificamente, não defendo que ele fosse uma coisa quando era jovem e depois tivesse transformado em outra coisa. Que ele fosse um filósofo e depois que ele passou a ser adepto de outra corrente da filosofia, né? Eu acho que há uma mescla, claro, né, que ao longo da vida ali dele, há uma mudança no conteúdo ali das suas orações, então é diferente as orações que ele produziu, por exemplo, antes do exílio, porque ele foi exilado, por conta de críticas que ele teceu ali ao imperador Domiciano. Então, antes do exílio, ele tinha o conteúdo ali das orações, os seus discursos, né, os conteúdos filosóficos e sofísticos, eles eram um pouco diferentes do conteúdo de depois do seu exílio, mas até o momento, assim, da minha pesquisa, eu não tenho como dizer se ele era exatamente adepto a uma corrente da filosofia quando era mais jovem e depois mudou para outra corrente da filosofia quando, a partir do momento que foi envelhecendo, a partir das suas experiências, né, de vida ali, das questões que foram perpassando ali a vida dele. Mas, então, eu acho que há essa mescla, assim, né, ele estudou em Roma, então ele estudou filosofia em Roma, ele estudou retórica em Roma, então, ao longo ali dos discursos dele, a gente vai vendo uma mescla, né, de um conteúdo, de outro conteúdo. Então, eu ainda não consigo ver exatamente uma separação, assim, né, entre uma coisa ou outra, mas acredito que tenha sido totalmente influenciado, né, porque ele estudou em Roma, então, certamente ele foi influenciado ali pelos professores de filosofia, pelos professores de retórica, ele até produziu um discurso ali quando ele era mais jovem, que é intitulado Contra os Filósofos, porque ele teve uma espécie de discussão com o filósofo Musônio. Então, mas assim, não consigo ainda dizer se há exatamente essa delimitação, assim, aqui ele era um estoico e depois, a partir de determinado momento, ele se tornou um adepto do cinismo, por exemplo. Mas basicamente é isso, né, essa mescla ali que a gente vai encontrando nos discursos dele, né? E até porque é um pouco até difícil, assim, de delimitar em que momento ele escreveu cada coisa, né? Porque há esse conjunto, então, de 80 discursos que ele produziu durante a sua vida, mas existem pesquisadores, não há um consenso entre os pesquisadores sobre quando ele escreveu cada coisa, né? Porque não há uma datação, assim, em cada discurso que ele produziu. Então, basicamente é isso. Ok, muito obrigado. Nosso tempo já está acabando, infelizmente, temos muito mais perguntas que eu até tinha preparado aqui, gostaria de ouvir vocês, mas infelizmente nosso tempo está acabando, né? Então eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, foi muito bom assistir aos cursos, essa discussão, aos vídeos, essa discussão foi ótima, né? Eu gostaria de lembrar a nossa audiência que, para quem se inscreveu nos minicursos com os professores Felipe Ribeiro e Álvaro Alegretti, o horário de retorno é às 14 horas amanhã, e para o público em geral aqui no YouTube, a gente retorna às 17 horas aqui no canal da FEFELESH USP, com a palestra da professora Terezinha Oliveira. Os links dessa mesa e das mesas seguintes encontram-se no blog do evento. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez às professoras participantes da mesa, que compartilharam sua pesquisa conosco, e ao público que nos acompanhou até agora pelo canal da FEFELESH USP, pelo YouTube. Uma boa noite a todos e todas.